Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato para se inscrever no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Procedimento simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Caso não esteja aparecendo, tem outras opções de se inscrever no canal, mas se estiver aparecendo, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Além disso, lembre-se de deixar o sino das notificações ativado para você sempre ser avisado a toda vez que tiver um novo conteúdo no canal. Por exemplo, como a entrada ao vivo durante o pregão, a entrada ao vivo diária a partir das 10h45 todos os dias. E também, para que você receba no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio, as carteiras de ações, as informações relevantes durante o pregão, o acompanhamento de todas as operações que eu passo. É só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos, que é basicamente ir lá no formulário, se cadastrar e colocar o meu número, inserir o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. A partir daí, você vai poder testar gratuitamente o serviço aí de recomendações durante um determinado período. E Bovespa, no dia de hoje, dia de queda, 0,09%, enfim, estabilidade. Dentro ainda de um movimento de baixa, com candles descendentes, ainda seria mais interessante dentro do que já falei no pregão anterior, ter algo mais para baixo, mas enfim, a sinalização aqui de alta para ter uma expectativa de se voltar ali para uma região, por exemplo, de resistência 105, 817 e depois em 106, 650 seria superar a máxima do pregão de hoje localizado em 104, 439. É só para ressaltar aqui, desculpa, para ressaltar que essa variação que está aqui, 0,09%, pode ser alterada um pouco devido ao leilão de fechamento que está em andamento aqui. Então, Ibovespa ainda na sua tendência de alta, mas dentro de um processo de correção dessa tendência de alta, lembrando que tem uma sinalização negativa no gráfico semanal. Indo agora para os futuros, lembrando se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato a sua valiosa audiência. Índice futuro no gráfico diário vai testando a média móvel de 13 períodos, está dando um movimento de baixa. Por enquanto, o movimento de subida foi mais forte do que está sendo esse movimento de baixa, mas ainda segue dentro de uma característica de movimentação para baixo no gráfico diário. E logo aí a gente olhando para o suporte mais próximo aqui no diário, 103.545. Indo para o gráfico de 60 minutos, segue na tendência de baixa, topos e fundos descendentes. 3 candles aqui forte para baixo nesse movimento de queda, agora tem 3 candles aqui subindo, batendo na região de fundo ali anterior, uma região mais importante de resistência, válida até o fechamento dessa hora de pregão, que vai até às 18, na faixa aqui dos 104.280. Enfim, próximo pregão está aqui, fechou essa hora, vamos supor que essa hora de pregão ainda ganhe mais força, vem aqui para cima. Se o próximo pregão abre caindo, gera perda de mínima aqui, a última mínima ascendente do G60, fica mais interessante para se trabalhar vendendo topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Desculpa aí os pigarros. Então aqui seria mais interessante para a ponta vendedora. Caso abra de maneira um pouco mais forte para cima, ficaria mais interessante para compra. Só que tem muita zona de resistência pela frente. Foi um dia que ficou bem travado aqui nesse patamar, na região ali por volta dos 104.690, 104.700, enfim, bem travado no gráfico de 10 minutos. Então, interessante pelo menos para compra seria o que? Acontecer isso aqui, ó, tá vendo essa região cheia de testes? Região ali de resistência, suporte, 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 abre para cima e a partir daqui gera sinalização de fundo ascendente ou de pivô de alta para entrar comprando o mini índice pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. Acima da onde? Acima da região de 104.455. Seria interessante para se buscar as suas operações na ponta compradora. E para venda, abaixo aqui desse patamar, abaixo de uma região aqui por volta dos 104, 160, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente. Indo para o dólar, pregão de hoje, fundo confirmado no dólar, início de um movimento de alta no gráfico diário, a tendência de curto prazo continua sendo de baixa, mas o movimento de subida, a tendência é formada por topos e fundos por movimentos,
Só que o movimento atual dessa tendência é de correção, é um movimento de subida. Dentro deste movimento de subida ainda tem espaço aqui para se buscar uma resistência mais elevante no gráfico diário, que seria região em torno dos 3.792,50. Se eu pegar os números do Fibonacci em cima desse último movimento de baixa, a resistência vai ficar a mais próxima à retração 38,2%, ficaria justamente bem em cima da região de início de fundo anterior, que era antigo suporte, que pode funcionar agora como resistência. Então tem um espaço ali até interessante em termos de resistências mais relevantes pelo gráfico diário. Então, olhando para o G60 a partir desse momento, nós temos o quê? Uma tendênciazinha apontando para cima, ou seja, que com rompimento principalmente dessa região dos 3.776 redondo, bateu hoje nesse patamar aqui, está aqui brigando com esse nível. Quanto maior a correção, o movimento lateral aqui, depois o rompimento desses 3.776, mais interessante para se buscar a operação de compra, seja no rompimento ou de fundo ascendente acima desse patamar de 3, acima dos 3.776, também seria mais interessante. Para a venda, o que eu mais animaria trabalhar na venda, pelo menos um nível de preço que ficaria mais antenado em buscar operações, sinalizações de baixa, como o topo descendente e pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, seria abre caindo, vem para baixo desse nível aqui em torno dos 3.768,50 a 3.767, vem para baixo dessa região de resistência bem válida, e a partir disso, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de baixa, aí sim, fica mais para a ponta vendedora o dólar. Indo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma queda mais acentuada de 1,24%, já saiu aqui do leilão de fechamento, foi lá fechar o gap, bater aqui nessa região como um patamar de suporte, mas até agora não tem um sinal de alta para já abrir uma compra no ativo, pelo menos dentro dos meus critérios. Então segue dentro do movimento de queda, a tendência continua sendo de alta, mas para gerar algum tipo de compra precisa gerar algum candle aí de reversão, alguma sinalização de subida, um fundo no gráfico diário da Petro. Indo agora para Vale 3, pregão de hoje, alta de 0,68%, ativo bateu na resistência, estava até acima, eu cheguei a comentar lá na live, no radar do mercado. 53,10 é um ponto de resistência, o ativo estava acima, mas continuou válido até o fechamento do pregão, ou seja, o papel no primeiro patamar de resistência, apesar de seguir dentro do movimento de subida, não conseguiu fechar acima dessa primeira resistência. Acima disso, 53,65 e depois em R$ 54,16. A primeira sinalização para se ter um movimento de baixa ocorreria através da perda da mínima do pregão de hoje em 52,79. Uzi Minas recomendei compra no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos. A ação vem com movimento de queda, chegou até a superar a máxima do pregão anterior. Eu recomendei compra pelo G60 depois desse grande candle de alta, na expectativa de continuidade do movimento de subida e com stop aqui abaixo dessa mínima. Eu poderia até ter antecipado o stop para baixo da mínima desse candle aqui, mas como era um stop muito próximo, eu optei por segurar a posição e manter aqui o stop numa posição um pouco mais bem protegida, vamos dizer assim, porque era abaixo dessa região de suporte antigo que tinha sido superado aqui, tinha batido como resistência no início do pregão e depois fechou bem acima aqui no G60. Mas enfim, não andou essa posição pelo gráfico de 60 minutos, gerou a nossa saída e essa posição trouxe uma perda de 1,58% no ativo e isso proporcionou uma redução de 0,24% do capital total nessa operação da Uzi Minas. Depois disso, vamos falar de Itubi4. O fechamento do pregão de hoje em leve alta de 0,38%, está ali brigando com a média, está dentro ainda de uma tendência de alta. A possibilidade de entrar comprando esse ativo seria alguma abertura mais forte para cima, rompendo essas duas máximas aqui. Primeiramente, já um dos pontos 36,65, outro ponto 36,70. Algo a ser avaliado com, vamos dizer assim, com calma no próximo pregão. Avaliar essa primeira hora de pregão para ver a possibilidade de compra nesse ativo. Por quê? Porque no gráfico semanal a gente já tem uma sinalização mais de queda, de perda de mínima da semana anterior em cima de um patamar de resistência após o engolfo de baixa, aumentando a probabilidade de se ter movimento de correção.
Então, seguindo aqui, fiz uma pausa para ver se dá uma liberada aqui na voz. Então, temos aqui a YouTube 4, só anula a tendência dela de alta se perder essa mínima aqui. Último fundo ascendente, R$ 35,63. Então, ativo que dá para ficar de olho aí no próximo pregão para avaliar a possibilidade de compra. Por outro lado, se essa ação, ao invés de gerar sinal de alta, perder a mínima de hoje, perder na verdade essas duas mínimas, vai aumentar muito a probabilidade de vir a buscar essa região de suporte, assim como já aconteceu em BBS 3, perdendo a mínima do último fundo ascendente no gráfico diário. Gol 4, fechamento bom, alta de 4,66%, superou a máxima do pregão anterior, depois de um longo movimento de alta. O ativo está com um movimento bem prolongado para cima do semanal, gerou ali um candlezinho de reversão, de leve candle de baixa, perdeu a mínima do candle anterior, mas gerou um bom sinal de alta aqui no gráfico diário, podendo trazer um novo movimento de subida. Está próximo aqui do topo anterior, resistência na faixa dos 40,91 e depois disso 42,53. Para quem entrou comprando o ativo nessa formação de fundo, stop da operação em 38 ficaria R$ 38,02 abaixo da mínima deste fundo que foi formado na ação. Então, sinalização positiva a favor da tendência de alta em Gol 4. GNDI 3 voltou para baixo desse patamar, ativo fez um movimento de subida, rompeu essa região de resistência e voltou aqui, está em cima da média. Caso aconteça a superação da máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de arriscar uma compra com stop até abaixo dessa mínima ou abaixo dessa mínima, um stop mais longo no papel, tentando pegar o quê? Um próximo movimento de alta, em expectativa de subida a favor de um movimento de alta lá do gráfico semanal, de uma sinalização de subida de um fundo e também da formação, apesar de não ter fechado acima, da formação aí de um pivô de alta no gráfico semanal. Arezo ARZZ3 fechou bem o pregão com alta de 1,49%, tá? Que saiu dessa congestão longa, né? Bastante longa essa congestão, gerou um movimento forte para cima. Movimentação para baixo, superação da máxima de hoje. É uma das alternativas de entrada. O leilão terminou puxando para cima, né? Tava com um candle um pouco menor, né? Tava aqui assim, o candle ainda era um pouco menor. O leilão vai lá e puxa para cima em torno aí de 0,65%, deixando o candle maior e consequentemente o stop mais longo e a relação risco-ganho basicamente de 1 para 1 para o topo anterior. Mas enfim, ativo que a alternativa de entrada em termos de compra a favor da tendência seria a superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima deste pregão. E indo aqui depois de ARZZ3, Brasil Foods, BRFS3, dentro de um movimento de correção, 4 candles consecutivos de queda, 4 pregões de queda, perda da mínima da semana passada, diversos ativos perderam a mínima da semana anterior, ou seja, geraram o primeiro sinal para se ter um movimento de correção no gráfico semanal, ou seja, para corrigir uma tendência de alta de médio prazo. Mas ainda assim é possível monitorar de perto ali pelo gráfico diário a possibilidade de uma compra de um fundo ascendente aí nos próximos pregões em cima de Brasil Foods, visto que esse movimento foi bem forte para cima. Quanto maior for esse aqui no tempo e não ganhar tanta força para baixo, respeitar principalmente a região aqui em torno de 32,07, fica mais interessante para compra BRFS3. Lame 4, fechamento do pregão mal, com queda de 2,02%. A ação girou e tinha gerado primeiramente aqui topos e fundos descendentes. Aí vai lá no único movimento de subida, rompe quebra essa sequência. Só que em vez de se sustentar acima desse patamar para gerar o sinal de alta, a ação vai fechar abaixo do gap, fecha abaixo dos dois topos anteriores, sinal negativo. Mas se o mercado resolver, no próximo pregão, já superar essa máxima aqui, seria uma das alternativas de arriscar uma compra de fundo com stop abaixo dessa mínima aqui no gráfico diário. O ponto negativo desse papel seria, na verdade, em termos de gráfico semanal, é estar entre as médias e ainda abaixo desse teto aqui, ó. Região ali de antigo suporte, que funcionou aqui como resistência e novamente como resistência. E o pior, para quem está até comprado nesse ativo, seria o retorno do preço desse papel para baixo de 16,45, fechar essa semana aí com uma formação de topo, fechando para baixo da média, fechando para baixo da mínima da semana passada, seria um sinal realmente ruim para o curto prazo e inclusive até o médio prazo na Lame 4. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.